Olá, como é que estão os nossos amigos que gostam de estudar a Bíblia Sagrada, né? Você está no lugar certo, viu? Esse é o lugar de estudar a Bíblia Sagrada. É o canal Chegou a Hora, né? Estamos estudando aqui uma nova série, nesse nosso novo guia de estudo, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. E esse é o nosso estudo número 4. Serão 13 estudos, né? Estamos aí caminhando bem. E eu já peço, sabe, encarecidamente que você não se esqueça de deixar aí o seu like, seu positivo, para ajudar o canal a crescer, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Acione aí também esse sininho, é o sininho da bênção, né? Você vai ser abençoado com as notificações de que está chegando aí um novo vídeo. Bom, olha, isso não custa nada para você e tem um valor muito grande para mim e para as pessoas também, porque o canal começa a crescer, o YouTube começa a passar esses vídeos para outras pessoas e mais pessoas vão estudar conosco essas mensagens maravilhosas, né? Bom, antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, eu tenho dito sempre que a gente tem que buscar a Deus em oração pedindo sabedoria para o estudo de hoje. Então, ore comigo. Querido Pai nosso que está no céu, Pai de bondade, de amor, cheio de misericórdia e compaixão por seus filhos aqui na terra, estamos felizes, Senhor, porque temos essa oportunidade, a oportunidade de estudarmos mais uma vez a Sua palavra. Envia o Espírito Santo para iluminar o nosso estudo, nos dê sabedoria para compreendermos a mensagem de hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E você diz aí, amém, não é? Bom, já estudamos 3 lições, né? A primeira é alguns princípios da profecia, a número 2 foi o fundamento de Gênesis, a número 3, imagens do casamento, e hoje vamos à lição número 4. Também tivemos aí versos para memorizar. Cada lição tem um, né? E antes de iniciarmos a lição 4, vamos dar uma lembradinha aí nos versos anteriores. Lição 1, Jeremias 9:24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Na lição 2, está em João 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lição 3. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Está em Apocalipse 19, verso 9. E hoje temos mais um verso para memorizar, é o verso da lição número 4, que se encontra em Daniel 7,14, e diz assim: Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu sempre digo que a Bíblia contém a história do planeta Terra, né? Por isso que eu gosto das minhas Bíblias, né? Eu gosto de estudar a Bíblia Sagrada. Ela tem a história do planeta Terra, vai mostrando os eventos que ocorreram, e eu tenho colocado esses eventos numa linha do tempo, para que você consiga visualizar isso e entender melhor a história da Bíblia Sagrada. Quando Deus criou esse planeta, o planeta Terra, ele tinha um plano de felicidade, um plano de amor para o primeiro casal e para as pessoas que iriam povoar esse planeta. Eu posso imaginar a criação de Deus, Deus falando, né? Haja luz e houve luz, né? Fazendo as plantas crescerem e finalmente o primeiro casal. E quando a gente coloca numa linha do tempo a criação, a vida deles no Éden, isso é maravilhoso, mas infelizmente esse plano foi interrompido quando Adão e Eva decidiram seguir os seus próprios caminhos, não é? Na verdade, preferiram escutar o conselho da serpente. Olha, hoje ainda a serpente fala, então cuidado.
Tente discernir a voz da serpente da voz de Deus e ficar com a voz de Deus. Eles ouviram a voz do inimigo e obedeceram o inimigo, esquecendo-se do conselho de Deus, e por isso perderam o direito de continuar vivendo ali no jardim do Éden. Tiveram que sair, foram expulsos do paraíso. O livro Patriarcas e Profetas contém uma citação que diz assim: o jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem fora expulso de seus agradáveis caminhos. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. E a Bíblia diz que a maldade do homem, depois que eles pecaram, começou a aumentar, e cresceu tanto que Deus teve que intervir, enviando um dilúvio que destruiu a humanidade. Mas Deus sempre tem um remanescente, e 8 pessoas, Noé e sua família, entraram naquela arca, a arca construída por eles mesmos, né? 8 pessoas foram salvas, e a partir daí, o mundo recomeçou. E o título de hoje é o primeiro de dois estudos, e é chamado de As Nações. As Nações. Né? Porque o desejo de se autogovernar, ou seja, cada um fazer a sua vontade, se espalhou pela humanidade, e depois do dilúvio chegamos aí justamente à primeira cidade, à primeira nação, né? E está assim na primeira parte, cujo título é Nimrod e Nínive. Nimrod e Nínive. Nínive. Era uma cidade fabulosa, né? Construída por aquelas pessoas, e obviamente Nimrod foi a pessoa que deu essa origem, né? E em Gênesis 10, 1 a 12, vemos a origem de poderes que se destacariam no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. Pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessa passagem? Então, nesses versos nós temos um relato da genealogia após Noé. Genealogia é aquela parte da Bíblia que fala, Noé gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e assim vai, né? É um monte de nome. Mas a gente consegue descobrir algumas coisas na genealogia. Vejam só, Gênesis 10, verso 1, nós temos aí a família de Noé, 8 pessoas. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Está em Gênesis 10, verso 1. E continua dizendo, os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Eu não sei, a tradição aí criou uns nomes para as esposas desse povo, né? A esposa do Jafé, o nome é Rainé. Não está na Bíblia, mas a tradição teve esse nome, né? Mas vejam, aí fala do início das nações, vai se dividindo e tudo mais, né? Começou a ser repartida as pessoas pela terra. Aí nós temos Cão, ou Cã, ou Ham, depende da tradução. Ham e a esposa se chamava Késia, também não está na Bíblia, isso é a tradição que diz, né? E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã, e Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Vamos falar desse Nimrod daqui a pouquinho. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. São as passagens aí de Gênesis 10, verso 6 ao verso 9. Então, vamos falar de Nimrod, essa pessoa aí que lemos em Gênesis capítulo 10, verso 8. Nimrod começou a ser poderoso na terra. O verso 10 diz assim, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade
e Cauné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Então vejam quantas cidades essa pessoa havia construído, né? E a lição faz inclusive um comentário dizendo que alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre, parecia com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, valente caçador diante do Senhor, de acordo com Gênesis 10, verso 9, não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, o que existirá até que o mal seja eliminado. Então, vamos atualizar a linha do tempo que eu estou colocando aí. Então, agora colocamos aí, depois do dilúvio, o Nimrod e a Torre de Babel, né? Ele estava nessa região e provavelmente ele foi o construtor da Torre de Babel, ou um dos construtores da Torre de Babel, né? E agora vamos encontrar um novo personagem. Um personagem que vivia em uma dessas nações fundada por Nimrod. Seu nome era Abrão. Sim, Abrão. Posteriormente, o nome foi mudado para Abraão. Deus mudou o nome dele, né? Pai de uma multidão, pai de uma nação, né? E esse é o nosso tema, o chamado de Abraão. O chamado de Abraão. Bom, as nações e as cidades começaram a se formar, nós vemos Abrão morando em uma dessas áreas prósperas, né, uma dessas cidades bastante prósperas. Deus vai em busca de Abrão e o chama para sair dali, dessas nações, para fundar uma nação diferente, uma nação de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos ler isso em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Leia comigo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Nota então a história de Abraão condensada ali, ele saindo lá de Babel, de Harã, na verdade, aquela região da Babilônia, a terra de Sinar, e agora vai para uma terra que ele desconhecia, né? Na verdade, Paulo diz, Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus falou assim, eu vou te mostrar uma terra, vai. E ele obedeceu, né? E a lição comenta que Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mais tarde, na formação do povo de Deus, o povo de Israel, Deus deu a eles seus estatutos, suas leis. Israel deveria ser um modelo para outras nações. A gente lê isso em Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 9, onde diz assim, vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos,
como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos esses estatutos e dirão: esse grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses mais chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Está lá em Deuteronômio capítulo 4, versos 5 a 9. Então, nós temos aí uma nação, né? A nação de Israel. Na verdade, nós vemos Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve o nome mudado para Israel, mas tudo começou ali com Abraão, obedecendo ao mandato de Deus. O livro Profetas e Reis narra esse pedacinho da história assim: por meio de Adão, Sete, Enoque, Metusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó e outros homens notáveis, o Senhor preservou as preciosas revelações de sua vontade. Foi assim que Deus partilhou com os filhos de Israel, o povo escolhido, para que por seu intermédio o Messias prometido fosse dado ao mundo. O conhecimento das exigências de sua lei e da salvação a ser realizada graças ao sacrifício expiatório de seu amado Filho. Então nós temos aí a nossa linha do tempo. Chegamos então a Abraão, depois da Torre de Babel, né? E como Deus faz esse concerto com esse personagem. Posteriormente, de sua descendência vem Jacó, que se torna Israel, e nós temos a descendência de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel na linha do tempo, né? Vamos para o nosso próximo tema, dando o que pediram. Se a gente continua estudando a história do povo de Israel, o povo de Deus, a gente vai ver que eles queriam se tornar iguais aos outros povos, iguais às outras nações. Queriam ter um rei humano. Olha, eles tinham o Criador, o soberano do universo, mas queria um rei humano, um reizinho qualquer, um rei terrestre, né? E o profeta Samuel foi incumbido por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. Seu nome foi Saul. Vamos ler alguns trechos de 1 Samuel, capítulo 8, dos versos 4 ao verso 18. Diz assim na nova versão transformadora: por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olha, o senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Essa não foi uma escolha muito sábia, sabe? Ainda ocorre hoje também. Você tem, por exemplo, o jeito de Deus e você começa a escolher o jeito do mundo, né? O jeito do costume das nações da terra, e não segundo as orientações divinas. Aquelas orientações contidas aqui na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, né? Note o que Deus disse a respeito, continuando nossa leitura. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. E Samuel advertiu a eles, sabe? Diz que haveria efeitos colaterais dessa escolha de um rei humano e as consequências não seriam boas, não. Seriam consequências ruins. Mas eles disseram: não, a gente quer um rei assim mesmo. Queremos um rei assim mesmo. E a lição comenta: o pedido por um rei foi uma rejeição do reinado de Deus sobre o seu povo.
A história de Israel registra os efeitos negativos da decisão de ter um rei. Na maior parte do tempo, a nação foi governada por reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então vamos atualizar a nossa linha do tempo agora. Dentro do povo de Israel começa um reinado, né? Você se lembra do primeiro rei, né? O rei Saul. Foi coroado rei. E teve muitos aspectos ruins na vida de Saul, né? Ele acabou sendo abandonado pelo Senhor, mas na verdade ele abandonou o Senhor, né? Foi atrás até de uma médium espírita que Deus condenava esse tipo de experiência, né? Esse tipo de consultar os mortos. Deus sempre condenou esse tipo de coisa de acordo com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, né? E Ellen White, em Patriarcas e Profetas, um livro fantástico que eu recomendo, ela diz assim: o Senhor havia predito que Israel seria governado por um rei. Mas não significa que essa forma de governo fosse a melhor, ou que estivesse de acordo com a sua vontade. Quando as pessoas preferem seguir o próprio caminho sem procurar a orientação de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz os desejos delas, para que, por meio das amargas consequências, reconheçam sua tolice e se arrependam de seu pecado. Então tome cuidado, viu? Muitas vezes você quer fazer a sua vontade e entra numa canoa furada, né? Busque a Deus, leia a Bíblia, siga as orientações divinas. Bom, vamos ver a próxima parte, os governantes das nações. Bom, os reis de Israel começaram a se tornarem corruptos, maus, e Israel acabou sendo levado cativo, as 10 tribos de Israel desapareceram, né? Eles foram invadidos pela Síria, e depois foi a vez de Judá, que também foi destruído pelo Império Babilônico, e o povo de Deus enfrentou um longo cativeiro de 70 anos, né? E a lição faz um comentário sobre isso, dizendo que Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Então vamos colocar aí a destruição de Jerusalém pelos babilônios, né? E tudo está na Bíblia, mostrando que eles se distanciaram de Deus, por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. E a lição faz um paralelo com a Igreja de Cristo. A igreja começou com os apóstolos, com a doutrina pura deixada por Cristo, e cheios do Espírito Santo, esses apóstolos saíram para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e milhares de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador pessoal e se tornaram cristãos. E o inimigo não estava contente, e as perseguições foram se tornando cada vez mais constantes, não é? Infelizmente, os judeus também perseguiram os cristãos, logo os romanos passaram a perseguir os cristãos, milhares morreram de forma cruel. E ainda hoje, quem visita Roma vai poder visitar ali o Coliseu Romano, onde cristãos foram mortos, queimados ou oferecidos às feras, né? E chega o momento em que o imperador romano, chamado Constantino, chega ao poder, e esse imperador se professa cristão, e aí a perseguição cessa. Mas não demorou muito, não. E as influências do paganismo começam a entrar agora na igreja através de Constantino. E a igreja cristã começa então a ficar de acordo com o mundo, né? O Estado também começa a interferir nas questões religiosas, e gradualmente o bispo de Roma começa a ficar mais importante que os demais, e se torna aí o Papa, né? O papado romano. E a igreja se torna, assume o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, né? E o cristianismo se dividiu. Nesse momento da história, os cristãos romanos começaram a perseguir os cristãos fiéis à doutrina de Cristo, e a lição comenta que
Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder. De maneira semelhante à igreja cristã, gradualmente adotou muitas práticas do império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia igreja e Estado. Então nós temos aí, muitos anos depois, Cristo vindo ao mundo, fundando o cristianismo, né? E depois temos o período de perseguição, inicialmente a perseguição romana, mas posteriormente a perseguição por parte de cristãos. Cristãos passaram a perseguir cristãos. Quando o papado chega ao poder e se torna importante a igreja, não aceita dissidência e começam também a haver perseguições. É o período da Inquisição, né? O livro Grande Conflito, que trata essa história, tem até um vídeo no canal aqui com a linha do tempo do Grande Conflito, merece ser assistido, hein? Dá uma chegadinha lá, milhares de pessoas já assistiram esse vídeo, onde eu coloco a linha do tempo do Grande Conflito. E nesse livro, Ellen White diz que o acesso da Igreja de Roma ao poder marcou o início da escura Idade Média. Ao passo que seu poderio aumentava, as trevas se tornavam mais densas. A fé foi transferida de Cristo, o verdadeiro fundamento, para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem delegava autoridade. E chegamos então a mais um tópico: luz para os gentios. Luz para os gentios. O propósito de Deus para o povo de Israel era levar a mensagem a todo mundo, a todas as nações, tribo, língua, povo, não é? E hoje nós vivemos no período do Israel espiritual e o desafio é o mesmo. O desafio é o mesmo. A lição, inclusive, propõe alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender isso. Israel deveria demonstrar o caráter de Deus ao mundo. Olha aí, Números capítulo 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. O Senhor é longânimo, Ele espera que as pessoas se convertam, né? Isaías 42, verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, ou seja, os gentios também estavam incluídos ali, né? Israel deveria ser a luz para os gentios, mas não foi, né? A lição, inclusive, diz que o propósito final para o estabelecimento da nação de Israel foi o mesmo propósito de Deus ao estabelecer a igreja. Ele anseia usar seu povo para atrair pecadores para Cristo. O chamado das 3 mensagens angélicas, que é proclamado por sua igreja, não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas a cada nação, tribo, língua e povo. Aparece lá em Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 18, verso 1, prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes do retorno de Cristo. Eu falei de Apocalipse 18, acho que compensa a gente ler esse texto. Então vamos ler, Apocalipse 18, verso 1 e 2. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então nós temos a mensagem agora dos anjos, né? Aí os 3 anjos falando, né? Depois mais um 4º anjo, né?
São os mensageiros de Deus dando essa mensagem nos últimos dias. Porque tem muita gente que está na igreja falsa, em Babilônia, né? Na confusão. E Deus chama, sai dela, povo meu. E o nosso estudo de hoje tentou mostrar, na história das nações, como a humanidade rejeitou o governo de Deus desde o seu início. Mas como Deus tem procurado trazer o seu povo novamente para o seu reino. Esse é um assunto muito amplo, né? Trata-se de cerca de 6.000 anos de história da humanidade. Por isso a gente vai voltar novamente a esse assunto no nosso próximo vídeo. Mas nós devemos individualmente deixar que Deus reine em nossa vida. Aceitar o que Deus se propõe para a nossa vida. Aceitar o plano de Deus para a nossa vida. Ellen White diz que precisamos constantemente de uma nova revelação de Cristo, de uma experiência diária que esteja em harmonia com seus ensinos. Realizações altas e santas estão ao nosso alcance. Um progresso contínuo em conhecimento e poder é o propósito de Deus para nós. Sua lei é o eco de sua própria voz que faz a todos o convite: subam mais alto, sejam santos, mais santos ainda. E eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo de pecado. Em breve, Cristo vai retornar a essa terra para fundar o reino eterno. Grande parte dos cristãos aí estão ansiosos, aguardando esse dia. Alguns até dizem, chegou a hora, né? Esse é o canal dizendo aqui, né? E eu também falando, Maranata, chegou a hora. E aí, você já tomou a decisão de fazer parte desse reino? Já atualmente deixar que o próprio Deus reine em sua vida? Vocês percebam o nosso verso para memorizar lá que nós lemos lá no início, né? Fala desse reino eterno de Cristo que vai ser implantado em breve. Vamos ler novamente o verso bíblico, diz assim: e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Já pensou viver no mundo perfeito para sempre? O reino eterno de Jesus. Esse é o momento de decisão, de ficar ao lado dele, aceitar Jesus. Olha, vemos essa linha do tempo, Cristo chamando, Cristo atuando. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis nesses dias finais. Ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Que o teu reino venha logo, mas Senhor, comece a implantar esse teu reino em nossa vida, agora. Mantenha a tua bênção sobre nós e nos proteja do mal nesses dias finais. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje. E se gostou, deixe aquele like poderoso. Não se esqueça aí de sininho das notificações, não é? Você vai abençoar o canal, vai ser abençoado, vai abençoar outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas conheçam esse assunto. O que você acha de eu estudar assim a Bíblia Sagrada, colocando tudo numa linha do tempo? Eu não sei, eu acho tão interessante. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que isso esclarece um pouco? É melhor quando coloca numa linha do tempo? Conte para mim aí nos comentários. Gostaria de saber, tá bom? Bom, hoje eu vou terminar com uma bênção especial, a bênção de Números capítulo 6, verso 24 a 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olha, eu continuo dizendo que chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Vejo você no próximo vídeo. Até lá.